Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural. Hoje vamos falar a respeito de como entender o Evangelho, ou seja, entendendo o Evangelho na sua essência, para que você não seja subjugado a interpretações errôneas. Você possa ter uma compreensão do plano de Deus com relação à humanidade que está transmitido na Bíblia. Eu vou falar aqui usando um paradigma que até o apóstolo Paulo usa-o muito bem, que é Sara e Agar. E eu vou ler aqui em Gálatas 4, a partir do versículo 21, nos diz assim: dize-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis a voz a lei? Esta lei que se fala aqui é a lei de Moisés, os mandamentos, os 10 mandamentos. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, pois essas mulheres são 2 pactos, um do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, e que é Agar, ou seja, a escrava. Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe, pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, são filhos da promessa como Isaque, mas como aquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Então veja, irmãos, olha esse paradigma que Paulo faz aqui, mostrando que a lei, ela é uma lei que escraviza. A lei escravizou o homem, tudo que ele tem que fazer. Você faz isso, faz aquilo, se você não fizer, tem a pena, tem a lei, tem a pena. Toda lei tem uma pena. Até o Código Penal diz lá no seu artigo 1º, nullum crime, nulla pena sine lege. Não há pena, não há crime sem lei anterior que o estabeleça. E não há pena sem cominação legal. Ou seja, tem que ter as duas coisas estabelecidas. Você tem que ter a lei pré-estabelecida e a pena pelo descumprimento dessa lei. Então aqui não era diferente da lei de Moisés. Você era escravo dela, ou você cumpria, ou você estava liquidado. Mas nós temos o quê? Nós temos uma promessa, que é por intermédio de Sara, que ela ainda não tinha filhos, mas ela teria um filho, que é Isaque, e esse filho é a nossa libertação, é o paralelo entre Ismael e Isaque. Então, Sara, ela traria o filho, ele foi perseguido por Ismael. Hoje, as pessoas perseguem aqueles que buscam a graça, dizendo que tem uma lei, tem um pecado aqui, a lei estabeleceu o pecado. Você vê que você vive perseguindo. Poucas pessoas seguem a graça como ela deve ser. Por que você vai se louvar em Cristo? Você está cheio de pecado, as pessoas te condenam ali, as pessoas te castigam. Você vê lá na parábola do filho pródigo, que ele vai lá, gasta o dinheiro todo que ele recebeu, mas lá ele cai em si e ele volta querendo ser escravo. Mas o que o pai dele vai lá e faz? Coloca uma veste espiritual nova nele, coloca todo um anel para que ele seja realmente filho, e ele volta e recebe todas as honras de filho. Agora veja, o filho que estava em casa vira assim: pai, eu nunca recebi um cabrito magro, e o senhor está dando aí uma festa esfuziante para esse filho. Ele falou: esse estava perdido e foi
encontrado, você está sempre aqui. Mas aquele filho que estava em casa queria condená-lo, porque disse que ele gastou o dinheiro lá com prostituta, quando ele tinha gasto dissolutamente, mas não com prostituta. Por quê? Porque na lei de Moisés dizia que se gastasse com prostituta tinha que morrer. Então, hoje, é Ismael perseguindo a Isaac. Ou seja, você está na graça que é Deus te dando toda a liberdade, Deus te fazendo livre, como se você tivesse preso, saiu da cadeia e você quer continuar na cadeia. Por quê? Porque as pessoas ficam dizendo, não, você matou, você fez isso, mas já cumpri minha pena. Não, mas isso... Ou seja, você fica condenado a vida toda. Quando a lei diz, cumprida a pena, você passa a ser livre. Então, a mesma coisa no mundo espiritual. Deus declarou em Cristo Jesus, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por nós. Ele era a luz do mundo, e o mundo o rejeitou. Mas todos aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus por esse favor concedido na cruz, que é a graça, favor imerecido. Mas nós temos que estar ainda ouvindo os ismaelitas nos dizer, você está condenado, você está cheio de pecado, sai para lá, como Jesus disse para Pedro, sai para lá, Satanás, que eu não quero saber dessas suas ideias, viva na felicidade, porque você é filho da legítima, você não é filho da escrava, você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser filho e mais que vencedor em Cristo Jesus, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Siga este fundamento e não aceite condenação. Você pode reprimir o mal dizendo, não venha a mim querendo me denegrir, porque as forças malignas querem agir na nossa mente para dizer que nós não temos capacidade de sermos mais que vencedores, estarmos lavados e redimidos no sangue de Jesus. Mas nós estamos aqui lutando. Esse portal é sobrenatural para aclarar sua mente e te mostrar que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém?